Então, por exemplo, a ansiedade é outra coisa que está muito em alta depois da pandemia, né? Muitos quadros. Uma das coisas na alimentação que piora a ansiedade é o alto consumo de alimentos com açúcar e o alto consumo de alimentos processados, os ultraprocessados. O alto consumo de açúcar, você está dizendo que ele traz mais ansiedade, é isso? Ele piora. Justamente... Ele não vai trazer, ele é um fator agravante, né? Ele é agravante, né? Tanto que quando eu recebo um paciente que está extremamente ansioso, né, que tem crises frequentes, a primeira coisa que a gente olha é a quantidade de açúcar. Isso vai dar um corte, hein? Tá vendo? Você que sofre de ansiedade, ó, vamos cortar o açúcar. Ultraprocessados. E é impressionante, quando você começa uma semana já, assim, com uma alimentação mais equilibrada e com menos industrializados, um teor um pouco reduzido do açúcar, mais legumes, verduras, frutas, fibras, você já começa a sentir uma mudança nessa ansiedade, sabe? Então, a alimentação, ela tem o poder de transformar a vida. Não, eu sabia, assim, sempre soube que a alimentação, ela muda, inclusive, teu humor, né? Tem pessoas que têm variações, assim, absurdas de humor, até mesmo ao longo de um dia. Né? A pessoa tem aqueles altos e baixos, e eu sei que a alimentação, ela influencia bastante nisso. Mas você tocou num ponto interessante, eu queria tentar me aprofundar nisso, apesar de saber que essa não é a sua área, tá, de atuação, não vou te cobrar respostas mirabolantes, mas essas questões psicológicas que aconteceram depois da pandemia. São muitos os relatos de pessoas sofrendo de ansiedade, crise do pânico, síndrome do pânico, não sei mais o que, e boa parte disso você consegue, na minha visão, é uma pergunta, mas assim, é o que eu enxergo, eu queria validar com você. Você consegue amenizar, pelo menos, alguns sintomas desses, tendo uma alimentação regrada, né? Porque você enche o rabo de açúcar e bota porcaria para dentro e se entope de ultraprocessados, como você disse, que é uma coisa que eu tenho tentado cortar da minha vida. Eu quero, de vez em quando, comer um hambúrguer, de vez em quando comer uma linguiça. Eu amo linguiça boa mesmo, defumada e tal, mas a gente tem que evitar. Eu sei que a gente tem que evitar. Se você mantiver isso no equilíbrio, isso reduz, na minha visão, bastante, né? Os sintomas. Lógico que a pessoa acha que tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? Talvez ela tenha até que entrar num quadro ali de fazer uso de medicação e tal, eu acho. Mas seria primordial lá primeiro. E depois, Natasha, olha só, estou fazendo esse tipo de tratamento, quero reduzir minha ansiedade. Aí você vai lá e no açúcar, ultraprocessado. A gente vai diminuindo, né? Porque o açúcar, ele acaba trazendo esse prazer rápido, né? Esse prazer imediato. Uma Coca-Cola traz isso. Chocolate. O chocolate, tudo que concentra muito açúcar. Porém, é como se fossem picos. Não se sustenta. Então, quando a gente equilibra a alimentação, quando a gente melhora a alimentação, é como se você te ajudasse a ficar num estado mais linear também. Sabe? E não só a alimentação, aí a gente pode entrar nos hábitos de vida, é o que a atividade física faz também. É isso que eu queria também trazer para cá. O sono de qualidade, o gerenciamento de estresse. Olha como as aulas de yoga, né, ganharam força também nesses últimos anos. Minha esposa começou a fazer yoga, não larga mais. Yoga é maravilhoso, é maravilhoso. Eu não consigo ainda encaixar na minha rotina regularmente, mas olha, sempre que eu faço, é maravilhoso, assim, é maravilhoso. Então, cuidar dos hábitos de vida. Só que às vezes, né, a gente falando de saúde psicológica, saúde mental, às vezes é difícil você parar e olhar para os hábitos de vida, né, num momento assim, em que você está em crise, de você fazer essa mudança. Então, por isso que a ajuda profissional é tão importante.